nós vamos falar de temáticas que são árduas, espinhosas, difíceis, mas é muito caro para nós os nossos valores e nós precisamos, vez por outra, reafirmá-los para que não haja dúvida. Amém? Já de antemão eu gostaria de pedir aos que nos acompanham, especialmente o pessoal que acompanha pelas redes sociais, pedir que não tenha como agravo, não tenha como uma afronta, porque hoje está assim, você não pode discordar de nada que parece que você está afrontando o mundo inteiro, você está declarando guerra por você dizer que não concorda com uma coisa ou com outra, mas não nos privaremos disso. Ninguém vai tolher a nossa opinião e o nosso direito de escolha. Amém? Os que me conhecem aqui de perto sabem que nós não temos por hábito infligir sofrimento a ninguém, não temos por hábito maltratar ninguém de forma nenhuma. Mas uma coisa é você não falar para não magoar uma pessoa. Outra coisa é você, sabendo a verdade, ficar quieto. Como disse o Dr. Martin Luther King na sua palestra, na sua frase muito conhecida, que o que lhe preocupava não era o que falavam os maus, mas era o silêncio dos que eram bons. Não estou literalmente falando da forma que ele falou, mas parafraseando o que ele queria dizer. Então nós vamos falar de temas difíceis, mas que são importantes aprender, são importantes saber, relembrar e reafirmar. Nós vamos, por essa razão, passear um pouco na Bíblia. E se for possível você encontrar, é importante que você encontre e marque. Se não der tempo, pastor, não consigo achar rápido, não tem problema. Se não der tempo, você depois vê, na gravação e confere os versículos. Eu vou elencar aqui nessa manhã duas visões. A visão bíblica, e não é minha visão, é a visão bíblica, e também aquilo que o mundo ensina de uns tempos para cá. Quando eu falo mundo, você que não conhece essa expressão, estou me referindo ao sistema de crença estabelecido, ao que as pessoas chamam de paradigma, é um conhecimento estabelecido, aquilo que as pessoas estão, na grande maioria, recebendo como ensino, não que seja verdade, mas pelo menos estão recebendo como ensino. Tudo bem? Está claro? Quando eu falar mundo, entenda, é aquilo que está sendo ensinado mundo afora. Vamos então aqui à palavra de Deus. Esqueci de dizer, o tema da mensagem hoje, Parem o mundo que eu quero subir. A gente conhece muita expressão, para que eu quero descer, mas eu não quero descer. Não sei se você quer, é uma escolha, mas eu não quero, então eu quero subir. Então, para aí o mundo que eu quero subir. É uma forma lúdica de dizer, eu não quero essa aliança com o mundo, eu quero aliança com Deus. Tudo bem? E eu vou colocar assim, irmãos, a Bíblia diz, o mundo diz, se você quiser separar assim, fica mais fácil depois para você entender por tópico. Então vamos lá, a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, verso 24. Gênesis 2, 24. Gênesis capítulo 2, verso 24 diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a quem? A sua mulher, e aqui o termo é esposa, e serão ambos uma carne. Quem já esteve aqui comigo em seminário de relacionamento já sabe isso bem fixo, bem claro, bem nítido, que o que aqui está dizendo primeiro, o camarada, ele deixa seu pai e sua mãe, se torna independente, tem condições de manter uma casa, deixa pai e mãe. Depois, o que ele faz? Ele se une à sua mulher, aí é matrimônio, aí é aliança, união em aliança, amém? Deixa pai e mãe, ele se une à sua mulher, ou apegar-se à sua mulher, e a partir daí serão dois, uma só carne. Aí fala da intimidade íntima do casal, do momento íntimo do casal, fala dessa situação
de terem uma vida em comum, tanto social como intimamente nos seus relacionamentos sexuais. Então, é o que a Bíblia diz. Qual é a consequência disso? Quando se é obedecido, quando se é atendido, né? Há uma maior estabilidade, uma maior tendência à estabilidade. Quando eu atendo isso, quando o rapaz, ele primeiro se prepara, se estabelece, contrai matrimônio, não é viver junto, morar junto, é matrimônio. Ele tem uma tendência, eu não quero ser leviano aqui, para dizer que todo cristão tem uma vida conjugal estabilizada, que não tem briga, que é só flores, isso é balela. Vai ter momento que vai ter estresse, vai ter momento, né, que vai ter divergência, chateação, tá? Mas uma coisa que nós vemos como comum daqueles que atendem esse princípio, eles têm uma tendência à estabilidade, ou seja, é uma vida conjugal estável e não instável. É estável, ou seja, por mais que tenham problemas, por mais que tenham divergências, por mais que tenham, pensamentos às vezes contrários, que se zanguem, que discutam, mas eles conseguem passar por isso. Entendem? A escolha pelo divórcio é mínima no meio cristão. É um percentual ínfimo, muito pequeno. A maioria dos cristãos casam com o pensamento de ser um relacionamento para a vida inteira. Tem situações que são fora dessa curva? Tem. Tem pessoas que se divorciam? Tem. Tem pessoas que no segundo matrimônio encontram a felicidade que buscavam? Tem. Não estou dizendo que pelo fato de alguém se divorciar, claro que não creio, e a Bíblia não permite que o divórcio seja uma brincadeira. Que a pessoa, eu não gostei do seu cabelo, vou divorciar. Eu não gostei porque quando eu casei, você era, assim, e agora está assim, então vamos divorciar. Não existe isso. A Bíblia fala no sentido de adultério. Quando há traição, então a pessoa traída tem o direito, não é obrigação, direito de pedir divórcio. Também tem o direito de perdoar. Tem o direito de continuar se quiser. Mas tem o direito de pedir divórcio. Está compreendendo, sim ou não? Ninguém vai ficar preso a um casamento onde a pessoa apanha todo dia. Já disse aqui, repito hoje. Essa coisa de pegar a Bíblia para usar como, base para maltratar, isso é do capeta, irmão. Uma vez a pessoa falou para mim, pastor, queria pedir oração. O que é oração? É porque o marido bate muito. Eu falei, filho, isso não é caso de oração, não. Isso é caso de delegacia. Você vai na delegacia da mulher, chega lá e fala, estou apanhando todo dia. A polícia faz a unção lá. Não é na igreja que resolve isso. Delegacia. Está apanhando? Está sendo ameaçado de morte? Delegacia. Não é unção. Entende o que eu estou falando? Pastor, mas eu creio que através da fé... Ora, meu filho, então vá lá. Estou dando a minha opinião. Se está sendo ameaçado, se está apanhando, sendo espancado, primeira providência, delegacia. Depois você resolve o resto. Tudo bem? Está claro? Então, a primeira consequência de quem obedece a palavra, nesse sentido, é ter uma vida conjugal com tendência à estabilidade. A segunda consequência, eu coloquei 2 consequências para cada, para a gente ter um parâmetro, tudo bem? A segunda consequência é a menor incidência de doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Entre os jovens cristãos, eu estou falando aqueles que obedecem a palavra, não estou dizendo aqueles que vêm à igreja. Vir à igreja não garante que ninguém é cristão, tá claro? Tá claro, irmãos? Tá claro, irmãos? Então, estou falando de quem obedece a palavra. Aqui, tudo que eu citar em relação a quem obedece a palavra, não é só o fato de vir à igreja. Então, entre os jovens que obedecem a palavra, que mantêm a sua vida casta até o casamento, é o grupo, conhecidamente, de menor incidência de DSTs. E tem também maior
durabilidade matrimonial. Esses jovens tendem a se casar e o casamento ser para sempre. Simples assim, é só você pesquisar. Se você quiser tirar dúvida, quando você for doar sangue, pesquise, porque eu perguntei, pesquisa no Hemocentro. Vem cá, o grupo de cristãos praticantes, eles têm maior tendência ou menor tendência a doenças sexualmente transmissíveis? Não precisa nem recorrer à Bíblia, você vai ver que isso é fato, isso é realidade. Amém? Tem uma tendência menor, obviamente, porque se preservam até o casamento. Mas o mundo diz: faça sexo à vontade, experimente o máximo possível. É assim que o mundo ensina. É assim, irmãos. Você quer ver uma moça ou um rapaz serem vítimas de bullying, de chacota, de brincadeira? É os colegas descobrirem que a pessoa é virgem. Irmãos, uma coisa que deveria ser honrada. Poxa, fulano, parabéns. Quem é do tempo aqui que a gente falava a honra quando a moça era virgem? Alguém é do tempo? Quando a gente falou assim: fulano foi desonrado, perdeu a honra. Você é desse tempo? Eu sou. Ninguém é, fiquei senti velho agora. Quando era criança dizia assim, tá? Desonrou, porque era visto como honra. A moça virgem era chamada de honrada. Hoje é o contrário. Você quer ser honrado? Quer ser exaltado no meio dos colegas? Seja uma pessoa da bagaceira. Porque se descobrirem que você é virgem, vão fazer de você exemplo de chacota. Uma inversão completa de um valor, né? Então, isso é o que o mundo ensina. Qual é a consequência? Primeiro que eu te coloquei aqui, são muitas, irmãos. Para cada item que eu separei, são muitas consequências. Mas separei apenas duas para ser o mais rápido que eu vou conseguir ser aqui nessa manhã. Primeira consequência: um número alarmante de adolescentes grávidas. Dos anos 70 para cá, observe se não vem diminuindo o número de pessoas que engravidam bem cedo. E não estou falando de quem casa. Quem casa cedo, evidentemente, tem a probabilidade de engravidar cedo. Eu estou falando de moças solteiras. Tá? Quantas você conheceu na escola? Jovem ainda, com 16, 17 anos, já mãe, às vezes de 1, 2 filhos. Ou não, irmãos? Eu estou inventando aqui. Não tem, não? Hein, gente? Sim ou não? Muito. Por quê? Porque é isso que o mundo ensina. Chega o período do carnaval, o que você mais vê nas propagandas é: use camisinha, use camisinha. Você não vê propaganda dizendo assim: não faça sexo, não faça sexo. É o contrário, é um incentivo: use camisinha. Mas você acha que a maioria do jovem pensa nisso, irmão? Não pensa não, meu filho. Não pensa não, já está lá no meio da bagaceira mesmo. Um negócio de tem, não tem? Vai sem. Ou não? Ou não, gente? Então a tendência é um número enorme de moças, jovens, adolescentes. Quando encontra um rapaz, né, um pouco mais sensibilizado, um pouco mais ajuizado, que assume que vai trabalhar, assume a criança, menos mal. Mas a grande maioria, o cara dá o fora. Some e fala: não quero conversa com isso não, perder minha vida não. Quem mandou você engravidar? E muitas moças param de estudar porque tem que agora tomar conta de uma criança. E quantas vezes é uma criança tomando conta de outra criança? Porque, queridos, para um adulto tomar conta de um bebê é uma experiência intensa. Imagina uma moça que só está pensando em namorar, só está pensando em passear, ainda está pensando em Barbie. Quando vê uma Barbie na loja, fala: queria uma dessa, nunca tive uma dessa. E acha que bebê é brincadeira.
E muitas vezes entram em situação psicológica perigosa, tristes porque queria passear, triste porque a sua rotina muda radicalmente. E é isso, uma realidade da vida de muitas. A segunda consequência que eu coloquei aqui, né, é que eles estão ensinando que o Estado é anterior à família. Irmãos, isso está sendo falado na academia. Não é academia de musculação, é faculdade. Tá? Nas universidades estão ensinando isso. Que o Estado é anterior à família. Mentira! Primeiro Deus criou homem e mulher, formou o casal, esse casal tiveram filhos, e muito tempo depois se formaram as cidades, para então se formar o Estado. E por que essa noção que eles estão colocando? Né? Para que os conceitos de família estejam subordinados ao que o Estado diz que é família. Por favor, eu sei que a minha fala vai ser usada de maneira pejorativa, e alguns vão dizer: ó, tá vendo? Os fundamentalistas, eles não aceitam os tipos de família. Como não? Como não? Eu sei, queridos, que muitas pessoas foram criadas por seus avós. Tem algum aqui? Tem ali, tá ali. Outros, os tios assumiram como pais. Outros, os avós assumiram a responsabilidade. E isso também é uma configuração de família. Nós não negamos isso. Não negamos isso. Quantas mulheres, quantas guerreiras criaram seus filhos porque o pai foi embora e deixou o abacaxi. Não estou falando que a criança é o abacaxi, tá? Estou falando da situação. Deixou, mas alguns talvez, não sei. Tá? Deixou a criança para que a mãe tomasse conta sozinha, ela teve que se virar. É o que a gente brinca, né? Carinhosamente chamando de pai. Porque ela deu conta dos dois. Isso é família? Claro que é família. Não negamos isso, mas estão tentando negar que a família original é a celular, o homem, a mulher e sua prole. O pessoal da educação sabe disso, que há uma luta, né, ferrenha para que seja tirado o dia das mães, seja tirado o dia dos pais, e no lugar disso se coloque o dia do cuidador. Que cuidador o quê? Ah, eu não fui criado por minha mãe, fui criado por minha avó. Sua avó é sua mãe. Acabou-se. Ela merece ser honrada por isso. Não precisa chamá-la de mãe, mas pode tratá-la como tal. Não precisa negar que se sua mãe é viva, não precisa negar que ela é sua mãe. Não penso assim. Você, ao contrário, você tem sorte, você teve duas. Você tem mais que os outros, que tem gente que não tem nenhuma. Você tem duas, tem três. Tá? Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Né? Eu sou assim. Tenho a minha mãe, tenho a minha madrasta, tenho a minha sogra. O bom é assim. Por falar em sogra, filho, faça amizade com elas, viu? Porque quando elas te amam, meu irmão, você está feito pro resto da vida. Tá? Vai ser assim, ó, ela vai te defender. Tome cuidado, escolha bem. Amém? Você está me entendendo, sim ou não? Então essa conversa de dizer que o Estado é anterior, isso é balela. Porque tentam reduzir família a uma expressão. Porque expressões podem ser mudadas. Expressões sofrem influência da língua. Muda. Quer que eu te prove isso? Bem rapidamente. Quando eu não costumo dizer, não é do meu vocabulário. Me perdoe se você vai se escandalizar com isso, tá? Me perdoe se para você é um palavrão. É apenas uma expressão de exemplo. Eu não digo isso no meu dia a dia, quem me conhece sabe disso. Mas é muito comum as pessoas vão dizerem, quando estão abismadas com alguma coisa, fala: caraca! Já ouviu isso? Você diz isso? Quem diz? Fala a verdade, não precisa ter medo, não vou brigar com você não. Caraca! Sabe o que caraca para mim é? Meleca de nariz.
Na minha época de infância era assim. Algo que ninguém gostava de falar, ninguém gostava de citar. Citá-la assim, como hoje está na boca de todo mundo. Aí você entende? A expressão mudou de sentido. A língua é viva, acontece isso muitas vezes. Muda sentido, tá? Mas o que eu quero que você entenda, o que eu preciso que você compreenda, é que família não muda. Família continua sendo família e o mundo tem tentado destruir isso. Em Êxodo, abra sua Bíblia, capítulo 21. Êxodo 21. Eu preciso ler 2 versículos dificílimos, dificílimos. Versículos que algumas pessoas relutam para não entender, para esconder, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. 2 versículos dificílimos de entender para alguns, mas não é tanto assim não. Basta abrir o coração para Deus. Vamos ler? Êxodo, capítulo 21, verso 22 e 23, diz: se alguns homens pelejarem e um ferir o quê? Uma mulher grávida, e for causa de que aborte, ou seja, que ela dê à luz antes da hora, tá? Porém, não havendo outro dano, ou seja, se o bebê não tiver problema nenhum, só nasceu antes da hora, mas está tranquilo, sem problema, olha o que a Bíblia diz: certamente será o quê? Multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem os juízes. Vamos entender isso? Então 2 homens brigando, aí vamos supor, né? A mulher começa a gritar, ai, vai lá se meter, dá uma pancada na mulher sem querer, a mulher cai, por exemplo, a criança nasce antes da hora, por causa daquela, né, situação, forte emoção, tudo aquilo. Se o bebê sobrevive, tranquilo, sem sequela, mesmo assim, quem provocou isso, diz a Bíblia, vai pagar uma multa. E quem estabelece a multa que é? O marido. Claro que os juízes vão ver se o cara não está exagerando. O juiz vai ver, mas paga uma multa. Entendeu? Tá claro isso? Bem fácil de entender? Vamos ao versículo seguinte. Mas, versículo 23, se houver o quê? Morte. Se a mulher morrer, se o bebê morrer, o que vai acontecer? Então darás vida por vida. O que você entende por isso? Vou te explicar. Deus considera o feto tão valioso quanto o homem adulto. Se o bebê morrer, ele morre. Se o bebê não morrer, ele paga a multa para aprender a agir de maneira correta. Tá claro isso? Marque na sua Bíblia, é importantíssimo você ter esse versículo marcado. Qual é a consequência disso, irmão? Primeiro, havia um grande temor em lidar com mulheres grávidas. Os caboclos, olha, era com todo jeitinho, porque se o menino morresse, ele também morria. Tá? Segunda consequência, Deus incute na consciência do povo de Israel que o feto tinha importância de vida tal qual o adulto. Se o bebê morrer, você morre, meu irmão. Acabou-se. Não era descartável. Amém? Amém? Ah, se você aprender isso, meu irmão. Ah, se você deixar isso entrar no seu coração, que a vida humana não é descartável. Diz aqui então, né? Se houver morte, então darás vida por vida. Eu parei aqui, mas se você continuar vendo, aí você vai ver lá embaixo dizendo: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deus está dizendo: vai pagar o que é justo. Se tirou a vida,
perde a vida. Tá claro? Mas e o mundo? O que o mundo diz? O mundo diz assim, irmão: se não quer ou não pode criar, aborte. Não quer criança? Não, não quero. Ou não pode criar? Não, não posso. Então aborte. Qual é a consequência disso também? Tá? É uma tendência à desumanização de um ser em desenvolvimento fetal. Parece que aquele feto não é um ser humano. Me diga uma coisa, irmãos: se transcorrer tudo correto nos 9 meses, em média, o feto se tornará o quê? Dá para ele se tornar uma águia? Tá? Um mico-leão dourado? Você sabia que o mico-leão dourado no Brasil tem mais valor do que o ser humano? Qualquer animal em extinção nesse país tem mais valor do que o ser humano. Isso é grave. Isso é muito grave. Isso incomoda muita gente. Pode acreditar que tem pessoas que, quando escutam isso, já trancam o coração, porque defender a vida se tornou errado. Se, por exemplo, eu postasse um vídeo hoje em qualquer rede social, eu gravasse, por exemplo, não acontece, lá comigo não acontece, mas vamos supor que um vizinho meu tivesse um cachorro e ele batesse com um pau no cachorro com toda a força, todo dia, e eu gravasse um vídeo e postasse nas redes sociais daquela pessoa espancando o cachorro com toda a força, o que você acha que as pessoas que assistissem diriam sobre aquele meu vizinho? Gente? No mínimo chamariam de monstro. No mínimo alguém diria: manda prender. Eu não sou a favor, eu crio cachorro. O meu é sem vergonha, feito tudo. Tá? Ama um ventilador, tá? E morder meus pés. Tá? Calado, pata aberta. Tá? Eu gosto demais de cachorro, de animal do modo geral. Tá? Não entenda que eu sou a favor que se bata em cachorro, mas entenda isso. Bater no cachorro é monstro. Matar um bebê é normal. E isso já está na mente de muita gente. Normal. Como é normal, irmãos? Como pode ser normal? Como? Como a pessoa consegue ler a Bíblia e ver Deus dizendo na lei, está na lei. Se o bebê morrer, quem matou vai morrer também. Porque é vida por vida. Se Deus dá importância àquela vida em desenvolvimento, como eu não daria? Como eu não daria? E lá não está dizendo assim, bebê de 9 meses, não. Ele falou mulher grávida, não disse qual mês. Não importa. Se morrer, vai morrer junto, camarada. Está me entendendo, sim ou não? Alguns vão dizer que eu estou pregando a morte. É o contrário, estou pregando a vida. As pessoas estão aceitando cada vez mais, com naturalidade, o aborto. Querem transformar em lei. Em lei. A minha opinião é irrelevante para muita gente, eu sei disso. Mesmo assim vou dá-la porque alguns gostam de ouvir. Me perguntaram esses dias por causa da polêmica da garota de 10 anos. Pastor, o que você acha sobre isso? Eu falei, eu não acho. Para mim são coisas que eu não preciso achar. Já estão estabelecidas na palavra de Deus. Não é possível dizer-se cristão praticante e apoiar aborto. Não é possível. Mas, como cidadão brasileiro que sou e busco obedecer as leis do meu país, entendo que quando há risco para a mãe, quando há risco de morte para a mãe, a escolha é muito fácil. É a mãe. É a mãe. Simples assim. Crianças que não têm como sobreviver no ambiente
né, extrauterino. Para quê? Nasceu sem coração, nasceu sem cérebro, nasceu sem nada, vai morrer, já está claro, vai morrer. Então para que prolongar o sofrimento se a mãe, se o pai, certo? Vão só ver a criança nascer e morrer. Então há casos que a própria lei já diz, não tem como sobreviver. Não tem como. Tá? E qualquer outro caso, eu não sou advogado, qualquer outro caso que a lei diga, certo? Que é errado. Mas só que a expressão errada hoje, irmão, perdeu sentido. Perdeu totalmente sentido. Basta querer. Não há campanha forte. Você não vê os movimentos ditos sociais. Não vê e não verá. Batendo forte, dizendo para os jovens, olha, tá? Cuidado, não faz sexo não, antes da hora não, porque você pode engravidar e se engravidar, sua vida não vai ser mais a mesma. Não tem incentivo. É livre, você é livre, faça o que você quiser. Tá? Porque quanto mais desajustada a sociedade, mais fácil de ser controlada. Isso é uma tristeza que está acontecendo, irmãos. Lembra que eu falei que ia falar coisas delicadas? Pois é, tá? Então, a Bíblia fala dessa consciência, né? Então eu falei da desumanização do feto. Na consciência de muita gente ele pode ser descartável. Outra consequência é a noção equivocada de que o feto é uma extensão do corpo da mulher. Irmãos, eu não consigo entender, certo? O grito das feministas, deixando claro que sou contra feminismo tanto quanto machismo. Para mim são duas faces da mesma moeda. Porque se é luta por direito, eu concordo. Direitos iguais. Ser igual, mentira, não é possível. Não é possível. O homem nunca vai pensar igual a mulher nunca vai pensar igual a um homem. Porque tem tendências biológicas diferentes. Tá? Eu podia passar aqui um seminário inteiro de 4 horas só explicando sobre isso. Tá? Impossível. A maioria dos problemas dos casais são exatamente por isso. Porque um pensa de uma forma, o outro pensa de outra. A maioria dos problemas dos casais. E vão ser sempre assim. Vão ter que habituar-se, vão ter que aprender a conviver com isso. Por exemplo, nós homens gostamos de ficar calados, a maioria das vezes. Não temos necessidade de falar, não temos. Não é que não goste de conversar, não é que o homem vai ser mudo toda a vida, não. Mas nós não precisamos conversar, não precisamos. Quando nós vamos conversar, é um assunto específico. Você não vai ver um homem começando a falar de futebol, em 5 segundos muda para culinária, em 3 segundos depois muda para política, com mais 4 segundos depois, certo? Muda para alta costura, que já liga com lixo e luxo. Tá? Olha a cara dos homens conversando com você. A gente fica assim, ó, tentando entender aonde está a conversa e por que chegou até aí. Porque se a gente está falando de futebol, é futebol até o final da conversa mesmo. Se eu estou falando de política, até o final da conversa. E o homem que age de maneira errada, os outros falam assim, sem noção. A gente está falando uma coisa e vem com outra. A gente não gosta. Tem que avisar que vai mudar de assunto. Senão a gente fica assim, olhando, o que esse cara está falando? A gente não precisa dizer muita coisa. Entendeu? Sim ou não? Então, direitos iguais? Beleza, tem meu apoio. Ser igual, não. É lindo ser do jeito que você é. Não é defeito, é assim que Deus criou. E é assim que vai ser sempre. Amém? Mas as feministas dizem, né? Meu corpo, minhas regras. Beleza, é verdade. Seu corpo, suas regras. Quando é seu corpo. Mas o feto não é seu corpo. O feto é um ser à parte. Que se não tiver no invólucro da cápsula amniótica, se ele não tiver envolvido ali, o seu corpo expulsa. Porque ele é um corpo estranho. Ele não é seu corpo, não é extensão sua. Agora bote isso na cabeça de muita gente. Elas brigam até a morte. Bate no peito e... literalmente. Bate no peito e diz, né?
Meu corpo, minhas regras. Ok, seu corpo, suas regras, mas o corpo do bebê não é seu. Ele é um ser independente, que cresce independente da sua vontade ou não. A única coisa de ligação que tem pelo cordão umbilical é a troca de nutrientes. Se você não se alimenta, ele não tem de onde tirar alimento e vai definhar. Se você adoece, se você se droga, se você bebe, se você fuma, você vai prejudicá-lo. Mas se a vida correr normal, ele cresce normal, independentemente da vontade da pessoa. Entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Você não determina qual a cor dos olhos, você não determina a estatura que a pessoa vai ter, a cor do cabelo, você não determina nada, ele cresce por si só. Então uma noção errada, como se o bebê fosse uma extensão do corpo da pessoa, como se fosse uma unha que eu posso cortar e jogar fora. É um ser humano. É um ser humano. Tá claro? Eu estou falando da visão bíblica, concorde com ela, quem quiser concordar. Por favor, o pessoal que está assistindo, o pessoal aqui, você não é obrigado a concordar com a Bíblia. Repete isso. Você não é obrigado a concordar com a Bíblia. Repete mais uma vez. Você não é obrigado a concordar com Uma vez mais, por favor. Você não é obrigado a concordar com a Bíblia. Agora acrescente, a não ser que queira ser salvo. Você não é obrigado a concordar com a Bíblia, a não ser que queira ser salvo. Não quero não, pastor. Eu quero ficar aqui na terra para ver o que acontece. Não é obrigado a obedecer a Bíblia, não. Eu sou. Porque eu quero salvação. Amém? Eu sou. O resto, não pense que eu estou tentando convencer você de nada. Eu estou dizendo o que está na Bíblia. Obedeça a você se quiser obedecer. Siga se quiser seguir. Vocês aqui e o pessoal que está assistindo. Mas é assim que está na Bíblia. Tá? Tudo bem? Vamos correr aqui para dar tempo, irmãos, que eu preparei essa mensagem assim, madrugada. Vamos lá. A Bíblia Sagrada diz, em Provérbios 22, olha rapidinho, Provérbios capítulo 22. Provérbios 22, verso 6. Deixa eu só dar um adendo aqui, em relação a esse versículo. Algumas traduções vão dizer, como eu vou ler. Outras vão dizer, ensina. Outras vão dizer, instrui. Finda dando no mesmo. Mas na minha aqui agora diz, na minha tradução, que não é minha, né? É de João Ferreira de Almeida, mas na que eu estou utilizando, diz, educa a criança no caminho em que ela deve andar. Educa, ensina, instrui. No caminho que ela deve andar. Coloca ela no caminho e fala, meu filho, é por aqui que a gente vai. Ensina ela, educa ela, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina, porque isso vai ficar dentro dela. Amém? Isso foi assim por muitos anos. Por muitos anos. As pessoas aprendiam princípios, aprendiam valores, aprendiam, sabe, uma cultura e viviam aquilo até envelhecer. Hoje isso se perdeu completamente. Mas quando a pessoa obedece, quando ela segue isso, qual é a consequência? Por exemplo, você que tem criança, né? Filho, sobrinho, neto, você tem criança em casa. Quando você atende isso, qual é a primeira consequência? É você dar um direcionamento crucial para a preparação do ser para aprender a viver em sociedade. Você dá um direcionamento. E isso faz com que aquela pessoa aprenda a viver bem na sociedade. Por exemplo, posso pegar isso como exemplo? Posso, Leonardo, pegar como exemplo? Não precisa trazer aqui não, só aí mesmo. Então, é só porque tem ela de pequena aqui, né, agora. Tá? Então tá aí a criança. Se essa criança cresce entendendo que tudo é dela, porque nada que ela pega ninguém pode tomar, porque se tomar vai chorar. Não estou dizendo que é o caso dela, estou dando exemplo aleatório, né? E os pais mantêm isso, tudo que ela quiser. Se ela quiser um celular, dá na mão dela, ela bam, sabe? Bam, do system, bam, pá, quebra o celular. Mas deixa quebrar, porque não pode chorar. Parece até que as crianças de hoje, a boca não nasceu colada. Ela é de papel machê. Se molhar, vai derreter. Por que não pode chorar? Por quê? Qual o problema de chorar? Então, quando eu ensino e digo para a criança, não
Não pode. E sustento aquilo. Quando essa criança chega na escola, que a professora fala assim: Isis, ô Isis, não pode. Ela já entende aquilo. Se ela vai fazer ou não, aí é outra história. Mas ela entende aquilo. Isso já está introjetado nela. Está entendendo? Pergunta para as professoras aí, as pedagogas, o que é que elas passam na primeira semana de aula com muitas crianças. Tá? Meu filho, eu ensinei na escola. O meu era fundamental, mas eu passava pelo ensino infantil, tá? Eu fazia igual os meus colegas da igreja católica, fazia assim para eles, né? Na sala. Quer dizer, Deus abençoe. Quando eu aguentava isso meia hora, eu não aguentava meia hora, não. 10 meninos chorando ao mesmo tempo, meu filho. Um no colo, tá? O outro pendurado assim. Elas botam um assim, ó. Faz assim, aí bota um aqui assim, de lado. Aí pega a outra aqui assim. Aí bota esse aqui, já pega o outro. Aí troca pro outro lado. Deus me defenda. E como eu também dei uma passadinha lá na pedagogia, eu descobri que a maioria dos culpados disso são os pais. São os pais. Porque tratam as crianças hoje como se elas fossem de cristal. Vai quebrar. Tem que andar assim, segurando, vai quebrar. Misericórdia, deixa cair, meu irmão. Deixa cair. Claro, você não deixa a criança se arrebentar, você não vai deixar a criança com um parapeito. Não estou falando disso, eu estou falando de andar, deixa andar. Tá? Deixa andar. Deixa eu perguntar aqui a vocês rapidinho. Quem ralou muito o joelho quando era pequeno? Passa a mão nele aí. Ainda está aí ainda? Por quê? Porque Sara. O tempo passa, tá? Se eu fosse mostrar minhas pernas aqui, você ia ver só como foi. Se tem uma coisa que eu tenho, é marca. Só para você ter ideia, irmão, eu já furei o pé com um prego, esse de caibo, de um lado para o outro, igual a Jesus Cristo. Tem um buraco aqui no meu pé. Peão, é cheio de buraco de peão nas minhas pernas, meu filho. Tá? De queda, de arranhar em arame, tá? A gente sobrevive, irmão. A gente sobrevive. Aí o que acontece? Quando você não ensinar, não é deixar a criança crescer por si só. Eu não separei esse versículo, mas a Bíblia Sagrada diz que a criança entregue a si mesmo virá envergonhar os seus pais. Vai fazer vergonha. Você já deve ter visto isso tanto, irmão, no shopping. Menino enfrenta a loja de brinquedo, cisma que quer aquele de R$1.500, os pais só ganham o salário mínimo e o menino eu quero, aí se joga no chão e os pais com vergonha e o menino sapateia e, meu Deus do céu. Quando é isso, jogado no chão, ainda tolera-se. E quando o moleque começa a dar chute nas canelas da mãe, já viu isso? Eu vi, tá? Menino zangado, puf, a mulher, me perdoe, meu filho, me perdoe porque o nome é igual, tá? Eu só lembrando o nome, era Pedro Henrique o nome do menino. Pedro Henrique, não faça isso não. Pedro Henrique, o menino toma, ele bicuda na canela da mulher. Eu falei, mas como é que pode um negócio desse, irmão? Como é que pode uma coisa dessa? Sabe? Mas é assim hoje. E alguns dizem que esse é o modelo ideal. Porque a criança não pode sofrer. Quem nesse mundo não sofre, meu filho? Quem? Pelo amor de Deus. Quem? Isso é impossível. Você pode colocar dentro de uma redoma, certo? Mas a vida é assim. Ele vai ter contato uma hora dessa com o sofrimento. E o pior, vai ter contato sem estar preparado. Você tem ideia do quanto criança tendo que fazer terapia hoje em dia? Você tem ideia disso? Criança, pensando em não viver mais. Criança. Você está entendendo, sim ou não? A segunda boa consequência de quem obedece. A primeira é ensinar bem, né? Para ir na sociedade. A segunda, manter crianças, né?
com contato com as crenças, com os preceitos e valores transmitidos até a próxima geração. Ela começa de pequenininho. Fala a verdade aqui para mim bem rapidinho, irmão. Eu sei que a mensagem está longa já, mas fala a verdade. Quem lembra de algum ditado popular dos seus pais e seus avós? Levanta a mão. Por que você lembra? Por que você lembra? Porque eles falavam isso sempre. Repetia. Isso é ensino. Bastava eles verem você fazendo uma coisa errada, tinha um ditado na ponta da língua, não é? Eu, pelo menos, era fascinado com isso. Eu ficava pensando, como é que minha avó sabe tanta coisa disso? E da outra vez ela repetia a mesma coisa, eu ficava abismado com aquilo. Tem um ditado que era esquisito, que ela dizia assim: quem borra Maria faz, em sua casa está em paz. Eu ouvia tanto isso. Ela dizia: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. E você pensa que isso não fica na nossa mente? Fica. E o pior, quando você envelhece, você diz a mesma coisa. E isso não é ruim, isso é bom, irmãos. Porque é uma sabedoria simples, passada de geração para geração. Mas quem são as crianças que sentam hoje no colo da avó para ouvir? Onde estão as crianças? Onde elas estão? Quem é que senta para ouvir história hoje? Criança, eu estou falando. Elas não têm contato. Eu estava vendo a mensagem do pastor Cláudio Duarte, eu gosto muito do pastor Cláudio. Ele estava dizendo: irmãos, eu sou do tempo que tinha piolho, eu também. Que a gente botava, como é que é o nome do remédio que a gente botava na cabeça? Tinha um remédio que botava, aí passava um pente fino. Eu tenho cabelo crespo desde pequenininho. Eu tinha uma raiva daquele pente, porque os outros passavam o cabelo lisinho, né? O meu passava, aí enganchava, lá se vinha arrancando tudo. Tá, arrancava mais cabelo que piolho. Mas até o piolho o capeta levou, irmão. Não tem nem piolho mais para o povo catar, porque eles botavam no colo e ficavam catando. O menino chegou, cochilava, né? Você olhava de mim babando, cochilando, sério. E as vó nem olhavam, a habilidade que tinha. Já, só escutava assim, tac, matando os negócios. Mas tinha contato. E ali a gente ouvia as conversas, ali a gente ouvia os ensinos. Hoje não tem mais nada disso. Ninguém para ouvir. Parece que as pessoas velhas não servem para nada, não sabem de nada. E assim as pessoas estão tratando, né, nos tempos de hoje, tá? Então é assim que a Bíblia diz. E como é que o mundo diz? O mundo diz assim: olha, a criança não pertence à família. Tem pessoas apregoando isso no Congresso Federal. A criança não pertence à família, pertence ao Estado. Olha isso. E tem gente aceitando assim já. Já tem pais que não têm vínculos com seus filhos. De manhã bota para a escola. Toma conta, Estado. Aí volta, vai fazer curso. Aí volta, vai fazer não sei o quê. Não tem contato. Como é que pais não têm contato, irmãos? Por mais que sejam pessoas como eu sou. Uma pessoa recatada, uma pessoa, sabe, reservada. Eu sou assim. Mas seus filhos têm que ter contato, têm que ver você, têm que estar, sabe, ouvindo você. Reclame, brigue, ponha limite. Eles precisam disso. Por mais que lá fora eles aprendam que não. Eles estão aprendendo hoje com 12, 13 anos, irmãos, que eles sabem a vida. Eles é que escolhem a vida deles. Os pais não devem ser ouvidos. É assim que estão sendo ensinados. Está me entendendo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? A outra consequência é a quebra do poder pátrio, poder dos pais, né? E da ordem natural da formação da sociedade, porque a ordem natural da formação da sociedade é essa, certo? Você aprende em casa para sobreviver lá fora. Quem tem irmãos aqui, levanta a mão. Sabe para que irmão serve? Além de fazer raiva. Serve para treinar você para a vida. Porque quem tem irmão aprende logo cedo a ter que dividir, a ter que compartilhar.
Entendeu, sim ou não? Quem nunca, irmãos, quem nunca, com dor no coração, teve que dividir um batom garoto? Você faz uma coisa dessa, com pena, e a gente bota o dedo assim, bem grande assim. É o meu até o teu. A briga começa dali. Sabe? Ter que emprestar roupa, ter que dividir cama. Só tem um refrigerante, meio a meio, não tem conversa. E o pau quebra se não dividir meio a meio. Quem não tem irmãos, perde essa experiência. Vai ter que conviver com isso quando? Às vezes na adolescência. Quando vai para ensino médio é que vai ter que aprender isso. Certo? A se virar, a ter que negociar. Quem aprende isso logo cedo está preparado para a vida, meu irmão. Porque teve pai em casa para dizer, não vai, acabou-se. Mas pai, todo mundo vai, você? Você. Então você aprende uma coisa importantíssima para a formação do ser humano. Por mais que quem sabe não diga mais isso. Por mais que quem estuda não diga mais isso. Mas uma das coisas mais importantes para a formação do ser humano é frustração. Repete. Mais importantes para a formação do ser humano é frustração. Como assim, pastor? Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa frustrada. A afirmação de uma coisa não nega a outra e vice-versa, viu? Não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa frustrada. Não estou dizendo. Mas tem que experimentar frustrações. Porque isso te fortalece. Te fortalece. Você tem que aprender que nem tudo que você quer, você pode ter na hora que você quer. Você tem que aprender isso logo cedo. Quem aprende, vive bem. Tem adulto até hoje. Você conhece algum adulto mimado? Conhece? Conhece adulto mimado? Que não sabe receber o não? Está nítido, a pessoa não sabe. Ela se desestabiliza todinho. Aí pronto, se recebe o não, parece que o mundo agora formou um complô contra a pessoa. É todo mundo meu inimigo. É todo mundo contra mim. Porque recebeu um não. Quem recebe não desde criança sabe lidar melhor com isso. Não quer dizer que a pessoa vai aceitar ou não. Não quer dizer que a pessoa vai se conformar com o não. Ela tem o direito de lutar. Ela tem o direito de querer. Mas se chega a consciência dela de que não é possível, então ela vai ter que arranjar outra forma. Irmãos, as crianças nem a vida sabem mais hoje. Foi feito um estudo e foi descoberto que as crianças estão perdendo o senso de profundidade dos olhos. Sabia disso? Foi feito estudo sobre isso. Porque vive com a cara na tela do celular ou tablet o dia inteiro. Irmãos, tem criança de 3 anos de idade mexendo com o celular. E os pais acham que estão fazendo uma coisa boa. Bota esse abençoado para andar na terra, meu filho. Bota esse abençoado para brincar no quintal. Pisar os pés na areia. Não tem mais infância. Aí os pais que têm condição, a primeira coisa que fazem é comprar um carro que tenha DVD atrás de todos os encostos. Pode ver. E quem um carro não tem de fábrica, a pessoa manda instalar para a criança ir o caminho todinho assistindo o fantástico mundo de Bob. Não tem nada contra o desenho, só uma alusão. A criança não vê a rua, você está entendendo? Aliás, você já prestou atenção que nem você vê mais a rua? Tem gente que entra dentro do carro, entrou dentro do carro, botou o cinto, a primeira coisa que faz? Nem conversar, as pessoas conversam mais. Nem conversar. Antigamente as pessoas iam uma viagem conversando, cantando. Quem era crente? Não, você ia dormindo. Eu acuso logo. Irmão, não viaje com esse camarada. Eu nunca vi. Felipe, é incrível. Teve uma vez que a gente foi para Fortaleza. Meu irmão, a gente foi de ônibus. A gente saiu da rodoviária. Quando chegou no Machadão já estava de pé, você tem tempo. Chegou no Machadão e estava dormindo. Eu falei, cara, como é possível? Como é possível? Tá? E foi dormindo. Aí o que eu levo assim? Tamo aonde, pastor?
Eu falei, misericórdia, o sono é esse, irmão? Meu Deus do céu. Mas as pessoas iam viajar conversando, né? Quem era crente cantando corinho, o pessoal botava um pandeiro dentro, um cavaquinho, um violão, e aí a fusaca ia na viagem todinha. Hoje as pessoas nem olham, entra dentro do Uber, olha isso, não é? Aí vai vendo, rede social, o tempo todo, não vê a vida passando. Não vê as pessoas que estão fora, não vê a realidade que está fora. Isso está errado. Você está entendendo, sim ou não? Sim ou não? Tá? Então essa é uma tendência natural. As pessoas não estão sendo preparadas para a sociedade. Chegam lá totalmente desajustados, totalmente fora de ordem. Vou correr aqui porque eu estou muito atrasado, mas é necessário. Hoje é muito necessário. Provérbios capítulo 22, verso 15. É o mesmo capítulo, agora o verso 15. A Bíblia diz: a estutícia ou a loucura está ligada ao coração da criança. É engraçado isso, né? A loucura está ligada ao coração da criança. É meio... né? Criança vê a tomada, lá vai ela com ferro. Elas acham ferro, não sabe se lá da onde. Lá vai ela com ferro direitinho na tomada, né? Para botar a faca, o garfo, é uma coisa séria. Né? Vê uma barrinha de sabão quando você pensa, não, tá menino com um dente cheio de sabão. Só faz coisa, né? Fora do comum as crianças. Não é? Não é verdade? Então a Bíblia diz: a estutice está ligada ao coração da criança. O que mais? A vara da correção afugenta dela. Olha aí. Como é que tira a loucura? A vara da correção. Duas coisas. Primeiro, essa vara, o castigo, a expressão é da correção, não do espancamento. Claro que nós não somos a favor que se espanque criança, irmãos. É claro que não é correto um adulto usar toda a força do seu braço para espancar uma criança, o mais errado que tenha feito. Agora, daí a dizer que não ajuda, que umas peinhas de vez em quando não ajuda. Quem apanhou quando era criança? Eu sempre pergunto, levanta alto, quem apanhou? Pastor, levei umas petas. Não, mas eu falei que as petas é boa mesmo, do negócio, sabe? Eita misericórdia. Morreu? Não morreu. Vou fazer uma pergunta estranhíssima, mas se você quiser responder, responda. Quem, de certa maneira, tem um pouquinho de saudade daquela época? Não das peias, né? Evidentemente, mas naquela época eu tinha saudade. Pastor. Outra pergunta: quem entende por que apanhou? E a última pergunta: quem concorda que mereceu? E eles dizem: não, vai frustrar a criança. Mentira. Estão tirando da criança a correção. Estão tirando da criança a correção, tá? E estão fazendo totalmente equivocado. Qual é a primeira consequência disso? Ao ser corrigida, a criança aprende limites que serão importantes para toda a sua vida. Aprende. Tá? Ela faz uma vez, faz a segunda, leva uma peia, na terceira ela já pensa: rapaz, doeu. Vale a pena não. Aprende a lição. Aprende, irmão. Repito, estou sendo a favor de espancar a criança? Não. Segunda consequência, como eu já falei anteriormente, a criança que passa por alguma frustração, ela aprende que o mundo tem uma realidade que precisa ser encarada, que nem tudo é dela, que nem tudo gira ao redor dela. Ela aprende. Tá? Não precisa dizer não, viu, professoras? Mas eu tenho certeza, elas nunca disseram para mim, mas eu tenho certeza que em várias e várias vezes das suas aulas, ela já olhou para o menino assim, chega a mão e fez assim, ó. Ai, vontade, mas não pode, né? Filho dos outros, não pode. É até crime. Porque tem menino, irmão, tem menino que não é fácil, não, irmão. Tem menino que misericórdia. Depois que ele descobre, depois que os pais colocam no coração dele
né, deles, tá, que apoiam o que eles fazem, aí danou-se tudo, meu filho. Se tornam seres humanos insuportáveis. Criança já insuportável, humilha os outros. Já viu criança que estuda em escola particular? Ele entende que os professores e os funcionários da escola são seus empregados particulares. Tem que fazer o que eles quiserem, na hora que eles quiserem. Porque assim são ensinados em casa. Tem babá, tem a doméstica, o doméstico, tem jardineiro, tem isso, aquilo, outro, e não faz nada. E aprende a mandar nos outros. E se tornam pessoas, sabe, com desajuste profundo. É uma tristeza. Mas quando a criança, ela passa pela frustração de um não, ela aprende muita coisa. O que o mundo diz? O mundo diz, dar palmadas é crime. Virou lei. Existe uma lei que proíbe os pais de dar palmada na criança. Uma lei. Se tem uma das que eu discordo plenamente em relação à criança, é essa. Sou a favor de que a criança não seja espancada. Sou a favor. Mas toda criança, toda ela, merecia, em algum momento da sua vida, ser repreendida. Pastor, eu falei e a criança obedeceu. Precisa bater? Não precisa. E tem crianças que desde cedo aprendem a obedecer sem precisar apanhar. Mas tem crianças que, se houvessem apanhado, mesmo palmada, eu estou falando, quando pequenas, hoje não estariam apanhando da polícia. Tudo bem, não pode levar palmada em casa, mas vai apanhar na rua. Vai, porque é uma realidade. Entende o que eu estou dizendo, sim ou não? E para encerrar, irmãos, por causa da hora, em Marcos capítulo 10, verso 6, é o ponto mais árduo, mas eu preciso falar. Marcos capítulo 10, verso 6. Eu tinha muitos versos sobre isso, mas esse aqui já serve. Marcos 10, 6 da Bíblia diz: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Desde o princípio, Deus fez. Não acredito em Deus, pastor, então isso não é com você. Não creio em Deus, pastor, isso não se refere a você. Torno a dizer, eu estou falando em relação ao que a Bíblia diz. Você não é obrigado a seguir a Bíblia, a não ser que você queira ser salvo. Se você acredita em salvação eterna, então nós somos obrigados a crer na Bíblia, porque é lei de Deus. Amém? E diz aqui, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Acabou. O que o mundo diz? O mundo diz assim, olha, o seu corpo biológico não determina a sua sexualidade. Você não nasce macho ou fêmea, você se torna por escolha depois. É o que estão ensinando aí fora. Esse é um dos conceitos principais da famigerada ideologia de gênero. Quem estuda sobre o assunto sabe que a escola de Frankfurt reuniu-se e chegaram a um consenso de que a revolução não poderia mais ser por força, porque onde foi implantada a força, houveram muitas mortes, e ao final de tudo, a degradação daquela sociedade. Ruíram. Depois da queda do muro de Berlim, os revolucionistas chegaram à conclusão: não dá para ser por força. Qual foi o consenso que eles chegaram? Faremos uma revolução sim, mas agora por meio da educação, por meio de conceitos. Eles se apropriaram de lutas como a luta das feministas, como a luta por direitos iguais que elas lutavam, como as lutas pelos direitos civis que os negros tanto lutaram, por lutas como pessoas que eram discriminadas por causa da origem do seu nascimento, e muitas outras lutas. Eles se apropriaram dessas bandeiras, tomaram para si como se de si fosse, e implantaram pouco a pouco essa chamada revolução cultural. Esse é o paradigma que eles tentam
colocar no mundo. Sobre esse paradigma é o que eu falei aqui hoje. É disso que eles tratam, é assim que eles ensinam. A Bíblia diz uma coisa, eles dizem o contrário. Normalmente o contrário do que a palavra de Deus diz. Porque sabem que a sociedade ocidental está posta sobre os preceitos judaico-cristãos. A organização da nossa sociedade se mantém por causa dos preceitos judaico-cristãos. Atenção, pedagogas, deixa eu reforçar uma coisa para vocês aqui que vai servir para vocês e para os demais. Hoje as faculdades, até de pedagogia, escondem dos alunos. Raramente algum professor é honesto e fala que a educação do Ocidente só se deu com a ênfase que chegou por causa de quê? Por causa do movimento protestante. Foi o movimento protestante, começando com Lutero, que lutou para que a educação fosse gratuita. Foi Lutero que lutou para que a igreja não tivesse poder de barrar o estudo, que as pessoas, os cientistas, estudassem livremente o que queriam, sem ter medo de inquisição. Não é dito isso. Não é dito, por exemplo, que a maioria das grandes universidades do mundo foram fundadas por cristãos. Faça uma pesquisa breve. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, faça uma pesquisa da origem das grandes faculdades do mundo e você vai ver que foram os cristãos que fundaram. Mas o que acontece hoje? A ideologia de gênero tenta, através da revolução cultural, desestabilizar a sociedade ocidental. Então, Deus disse, macho e fêmea. Eles dizem, não, você pode ter nascido num corpo biológico masculino, mas por dentro, você é uma mulher. Mas mesmo sendo mulher, você por dentro é uma mulher que tem atração por mulheres. Aí o Jó fica, peraí, meu corpo é masculino, por dentro eu sou mulher, mas essa mulher por dentro tem atração por mulheres. Não é mais fácil dizer um homem que tem atração por mulher? Eu não vou muito não, mas pesquisem. Você vai encontrar no Brasil empresas que na entrevista admissional não tem mais, como antigamente, sexo masculino e feminino, não existe mais, quase nenhuma tem mais. Algumas delas, para serem politicamente corretas, colocam as opções, e na minha última contagem já estava em mais de 50. Pesquisem, estava mais de 50. Existe até, na ideologia de gênero, pessoa de dupla alma. Existe na ideologia de gênero, o transespécie. Não é transexual, transespécie. Ou seja, eu sou ser humano, mas a minha atração sexual é por éguas, por exemplo. Já tinha isso antes, irmão, é chamado de zoofilia. Uma pessoa que tem atração sexual por animais. Isso já existia, mas eles colocaram que não é uma atração, é o seu ser. Mas existe mais dentro do transespécie. Não é a pessoa que tem apenas atração sexual, ela é por dentro um cavalo. Pesquise. Não precisa acreditar em mim não, pesquise. Você está entendendo isso? Por fora o corpo é um homem, mas por dentro ele é um. E eu acho que alguns são mesmo. Eu desconfio que alguns são mesmo. Tá? Irmão, isso não é brincadeira, isso está terrível.
Querem, a fim da força, implantar banheiro único nas escolas. Banheiro único. Existe já nos Estados Unidos um homem de mais de 40 anos lutando na justiça para os seus direitos ser reconhecido, e ele quer ser reconhecido como uma menina de 7 anos de idade. Um homem de mais de 40 querendo ser reconhecido como menina de 7 anos de idade, e o movimento apoia, porque é direito dele. Então, se eu sou uma menina de 7 anos, eu posso ir para a escola, sim ou não? Sim ou não? Indo para a escola, que banheiro que eu vou? Pergunto eu aos homens aqui: se você soubesse que na escola que seus filhos estudam, e você tem uma filha lá estudando, você deixaria sua filha estudar numa escola onde um homem de 40 anos usa o mesmo banheiro que a sua filha? Mas é isso que eles estão querendo fazer à força. Empurrar a goela abaixo da sociedade à força. Entenda, eu sei que eu vou ser chamado de homofóbico. Mesmo quem me conhece sabe que não. Mesmo aqui na igreja, nós temos exemplo que não. Mas tudo bem, deixa eu chamar. Não tem problema com isso não. Mas eu preciso falar uma coisa para vocês. O homossexual, ele tem direito de ser homossexual. A lésbica tem direito de ser lésbica. O bissexual tem direito de ser. A nossa Constituição garante isso. Quem tenta quebrar esse direito está errado. Ele tem direito de ser. Tem direito, acabou-se. Tem direito de ser. Mas quando eu trato de fé, quando eu trato de Bíblia, quando eu trato de ir para o céu, quem rege não é a Constituição da República Federativa do Brasil. Quem rege é a Bíblia. E a Bíblia diz: está errado, é pecado. Quer dizer que a pessoa, pastor, ela não pode ir na igreja? Ela deve ir na igreja. Pelo menos aqui na AME, a pessoa pode vir e será bem recebida. Mas no dia que eu pregar como hoje, eu não faço isso todo dia, mas no dia que eu pregar como hoje e dizer é errado, é pecado, eu não estou dizendo que aquela pessoa é um cidadão de segunda classe. Eu não estou dizendo que a pessoa ela tem que ser humilhada, maltratada. Eu estou falando do que a Bíblia diz que é pecado, e quando a Bíblia diz que é pecado, eu concordo. Mas não é menos pecado ou mais pecado do que qualquer outro, é simplesmente pecado. Então tanto faz o homossexual quanto o adúltero. Aos olhos de Deus é a mesma coisa, é pecado. É pecado. Você está entendendo, sim ou não? Eu não vou comparar a homossexualidade, ao homossexualismo, que é o termo correto. A homossexualidade é uma jogadinha, tá? Porque homossexualismo é o termo correto. Porque fala de hábito, né? Fala de escolha. Tudo bem. Mas para Deus, tanto faz matar como roubar. Eu não estou dizendo que é comparado. Não estou dizendo que um homossexual é comparado a um ladrão. Por favor, que a turma gosta de embaralhar a coisa. Eu só estou dizendo que para Deus não existe diferença de pecado. Se a pessoa mata e aquele rouba, os dois estão em pecado. Se esse aqui mente e esse outro aqui, né, defrauda, é pecado. Acabou, é pecado. Mas hoje dizer que a pessoa ser homossexual é pecado, virou crime. Querem colocar como crime contra a humanidade. Querem nos calar e dizer que isso é uma coisa erradíssima, porque você está fazendo sofrimento para as pessoas. Não está fazendo sofrimento nenhum para ninguém. Porque eu afirmo que a pessoa continua sendo digna, sendo um ser humano digno, e muitos são. Raramente você encontra um homossexual vagabundo. Raramente. A maioria deles são trabalhadores honestos, dispostos, talentosos. Mas em se tratando de salvação tem que obedecer à Bíblia. E a Bíblia diz que é pecado. Amém? A ideologia de gênero diz que não. Seja o que você quiser. Faça o que você quiser. O importante é ser feliz. Só que eles embaralham tanto a cabeça das pessoas, irmãos, porque há pouco tempo atrás, eles lutavam dizendo: o homossexual nasce homossexual. Você lembra disso? Alguém lembra disso? A briga era essa. Os crentes, os evangélicos, os católicos estão errados. Tá? Não é uma escolha não, a pessoa já nasce assim. Não brigavam por isso? Hoje está uma bagunça. Porque eles mesmos estão dizendo que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Lembra da Simone de Beauvoir?
Lembra do Enem? Confusão que deu? Ninguém nasce mulher. Peraí. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ninguém nasce homem, torna-se homem. Mas as pessoas que são gay, nascem gay? Como assim? Você nota que é uma classe separada? Você nota que é um negócio diferente? Está errado, meu irmão. Está errado e acabou-se. E eu findo dizendo o seguinte: Deus ama a todos. Deus ama a todos e não odeia nenhum deles. O que Deus não aceita é o pecado, seja ele qual for. Mas essa ideologia, no início, ela era proibido falar sobre isso, falar assim. Era proibido. Depois de um tempo, começou a ser tolerado. Depois, passou a ser permitido. Depois foi aceito. E agora querem tornar obrigatório. E é isso que prova que houve uma inversão total de valores. Por isso é o que eu tenho gritado dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Porque o mundo está totalmente corrompido. E isso chegou na igreja. 2018 eu fui combatido por crentes. Eu fui combatido por crentes na rede social, porque me posicionei contra. Tiveram pessoas que saíram da igreja, disseram: pastor homofóbico. Pode chamar, meu filho. Pode chamar, não tenho problema com isso não. Quem me conhece sabe que não sou. Mas eu não posso me calar nesse momento. Eu tenho que anunciar e dizer: está errado, está tudo errado, virou tudo de cabeça para baixo. E pare o mundo, que eu quero é subir. Aplauda Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Deus. Venha aqui, venha nos visitar. Venha e veja para ver como somos. E você vai saber. Os que estão aqui sabem. Se alguns que me ouviram hoje aqui na igreja não concordam comigo, é seu direito. Você só não pode negar que está na Bíblia, né? Que está na Bíblia, está na Bíblia. Amém? Deixa eu dar só um recadinho especial para o pessoal aqui da mensagem da gravação. Queridos, eu continuo pedindo para que você que assiste as mensagens, compartilhe com quantos você puder. E também se inscreva no nosso canal para fortalecer esse projeto de anunciar o Evangelho ao mundo. Estou pedindo para que o pessoal não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você seja avisado quando eu enviar mensagens. E agindo assim, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Vamos espalhar a palavra de Deus pelo mundo, em nome de Jesus.